E também os vídeos de um canal que eu descobri por acidente e chama Iluminismo Pós-Moderno, do professor Daniel Luiz. Foi bem legal, assim, ele fez um outro vídeo que eu acho que trouxe pontos relevantes, então quero deixar essas duas recomendações. Bom, como vocês viram, o camarada Gaio Fato mencionou meu canal nesse debate sobre a senhorita Bira, que é um debate, né, que eu diria que vai além da senhorita Bira, vai além dos marxistas, que é um debate sobre esquerda, sobre a morte da esquerda, sobre derrotismo, sobre uma série de questões que estão assolando a gente. Estamos todos, em algum grau, angustiados com o que está acontecendo no mundo. E é o tipo de debate que pode sair, né, da centralidade de uma pessoa, um ser humano, e ir para outros lugares, mas é um tipo de debate que vai continuar circundando as próximas décadas, eu diria, porque a gente não vai criar nenhum mundo maravilhoso e perfeito tão cedo. E daí eu pensei, por que não então fazer um vídeo, primeiro agradecendo o camarada por mencionar o canal, mas também discutir um pouco essa questão da pós-modernidade, porque eu me considero marxista e pós-moderno. Quero inclusive dizer para vocês que eu fiz live essa terça e o meu objetivo é fazer live toda terça às 8h30 da noite, então fica de olho nos posts do canal que eu vou comentar melhor sobre isso. Mas o que eu gostaria de falar aqui é que já teve Jones Manuel falando o quanto ele respeita a obra de Foucault, já teve Ian Neves falando com certo respeito da pós-modernidade, embora colocando algumas críticas, o que eu acho inclusive válidas, e já fiz vídeos sobre isso também, e agora a gente tem o Gaio Fato também falando com certo respeito da pós-modernidade e colocando as críticas deles, que eu também acho válidas, e eu queria fazer então um vídeo sobre isso, porque eu acho muito pertinente e porque eu acho que esse debate ele pode continuar, porque eu vejo o pós-modernismo como algo que pode melhorar a qualidade da esquerda, melhorar, mas é claro que não é uma volta aos autores do passado, pós-modernos, e uma consagração de tudo que eles disseram, até porque existem uma série de questões contraditórias que a gente vai ver aqui no vídeo. Então eu tenho uma série de questões interessantes para comentar sobre os pontos que o Gaio Fato coloca, para mostrar inclusive como tem certas coisas aí que estão muito próximas de pensamento. Mas antes disso, eu sou o professor Daniel Cidade, eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, quem puder contribuir com o Apoia-se ou tornar-se membro, eu tô para criar um grupo de WhatsApp para quem contribui com o Apoia-se e torna-se membro, mas eu preciso de 15 pessoas e até agora a gente tem 12. E também convidar você a me seguir no Instagram e no TikTok, especialmente no Instagram, porque lá eu posso fazer stories e anunciar as lives, né? Eu quero fazer live agora, então, com periodicidade, toda terça-feira às 8h30, mas eu também vou fazer outras lives com convidados, etc. Tem 2 pessoas já para vir participar do canal, vai ser bem legal. E a melhor maneira de saber quando que vai acontecer alguma live ou alguma outra coisa fora do previsto, né, é você estar me seguindo. Enfim, então me sigam lá no Instagram. Então a primeira questão que o Gaio Fato coloca, que é muito pertinente, talvez a mais pertinente, a definição mais popular de pós-modernidade, que é a incredulidade perante as metanarrativas, e como isso é um problema, de certa forma. Porque o que a gente faz se a gente não tem uma visão de mundo, uma visão de futuro, algo pelo qual lutar. O que eu quero dizer é que, mais do que ver a pós-modernidade, né, isso eu diria de maneira marxista mesmo, mais do que ver a pós-modernidade como coisas que alguns pensadores pensaram, entender que é a própria realidade histórica que cria essas pessoas que pensam as coisas de certa maneira. Então, essa incredulidade perante as metanarrativas, ela surge dentro de um contexto histórico que, ao meu ver, tem 2 coisas que a gente precisa pensar. Mas, para isso, a gente precisa fazer uma distinção que o Lyotard não faz, tá? Eu queria deixar claro para vocês, o livro do Lyotard, ele é bem meia boca, tá? Pós-modernos são autores que têm dificuldade de se expressar muitas vezes. Na verdade, toda a filosofia moderna e pós-moderna atinge um grau de complexidade e muitas vezes com dificuldade de distinguir claramente os conceitos que estão propondo. Muitas vezes modernos atribuem isso aos pós-modernos, mas isso está errado. A modernidade já começa com isso está em Kant, isso está em Hegel. Então, usa-se, inclusive na obra de Lyotard, metanarrativa e grande narrativa como sinônimos. Eu, Daniel Cidade, proponho que a gente tenha que fazer uma separação de metanarrativa e grande narrativa, porque não faz sentido nenhum usar eles como sinônimos. Vou dar um exemplo. A gente fala de metafísica para falar de algo que está além da física, então, né, um mundo sobrenatural, pode ser um deus, pode ser um mundo das ideias platônico, pode ser alguma coisa mística, a gente fala de metafísica. A gente não usa metafísica como sinônimo, por exemplo, de astrofísica, de grande física.
de uma física do grandioso, uma física do universo que, né, é enorme, bilhões e bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas. A gente está falando de uma grande física que não tem absolutamente nada a ver com uma metafísica. Pelo contrário, na maior parte das vezes está negando a metafísica. Então eu gostaria de propor metanarrativa, como os próprios exemplos que o Lyotard cita, a maioria deles são nesse sentido, narrativas que se propõem meta, que se propõem direcionadas a algo que seria metafísico. Então se você pensar uma cidade de Deus, né? Então há um Deus que rege o mundo e que tem objetivos para a humanidade. Se você pensar o próprio espírito absoluto, que é metafísico, que é o que Marx e Engels vão negar, então eles vão pegar a dialética de Hegel e transformá-la no materialismo, negando o espírito absoluto, negando o caráter metafísico de Hegel. Você entende que sim, devemos negar as metanarrativas, devemos negar. O próprio capitalismo se apresenta como metanarrativa, né? Como o destino final da humanidade, etc. E isso tudo o pós-moderno nega, tá? Isso tudo o pós-moderno nega. Qualquer tentativa de colocar metafísica nas narrativas sobre a humanidade, o pós-moderno nega. A minha pergunta, então, para os marxistas é: vocês veem o comunismo ou o socialismo como uma metanarrativa, como algo metafísico? Não, vocês são materialistas. Então vocês podem ver como uma grande narrativa. E eu defendo que a gente não precisa negar grandes narrativas, tá? A gente precisa negar o caráter metafísico das narrativas que transforma elas em metanarrativas. Mas grandes metafísicas a gente não precisa negar, embora eu reconheça que existe sim esse caráter de negação também de grandes narrativas no pós-modernismo. Isso ocorre por conta de uma fragmentação, isso ocorre por conta de uma crise de certo desespero mesmo, de certo pessimismo em vários sentidos, mas mais do que isso, tá? Mais do que isso também existe uma série de questões metodológicas, se a gente for pegar Foucault, etc. Essa crise é histórica, ela se dá sim com um certo desencanto, né? Então existe o desencanto do mundo lá de Weber, é um desencanto inclusive com a metafísica, mas existe um desencanto com a história, um desencanto com, nossa, não superamos o capitalismo, os socialismos também cometeram erros, né? O que me parece básico, mas muitas pessoas veem isso como, nossa, que absurdo, etc. Não consigo imaginar uma revolução que tente revolucionar toda a humanidade, pegar os seres humanos com as subjetividades construídas no capitalismo, que não vá cometer erros, tá? Então, isso é um problema pra gente discutir em outro momento, mas existe sim esse desencanto, existe sim esse pensamento, e a gente precisa superar ele para criar, então, saber que estamos criando narrativas, saber que estamos criando grandes narrativas e fazer isso de maneira emancipada, fazer isso sabendo que a humanidade não tem um destino final, a humanidade não está fadada a ser capitalista ou comunista ou qualquer outra coisa. Ela será o que construirmos. Então estamos disputando poder. Estamos numa disputa por poder. Eu sou Foucaultiano também. Além de marxista, eu sou Foucaultiano. É uma questão de poder. Estamos numa disputa por poder. Estamos, infelizmente, perdendo, mas esse discurso derrotista é uma arma que fortalece o outro lado, não nós. Então, mesmo que estamos perdendo, a luta não está ganha. A luta não está perdida nem ganha. A luta se segue. Estamos perdendo, mas estamos vivos. Estamos vivos e estamos ativos. Então, estamos numa luta por poder. E essa questão do fim da história, do Francis Fukuyama, é uma estratégia de poder, inclusive. É um discurso de poder para o poder da classe dominante. Isso está muito claro. Vamos combinar que o Francis Fukuyama não é um grande autor pós-moderno, não é nem lido pelos pós-modernos, não é respeitado pelos pós-modernos. Então a gente tem um problema se a gente vai, né, basear tudo no Francis Fukuyama, que falou besteira. Eu acho que ele até já disse isso. O Francis Fukuyama é alguém que está dando um discurso conservador. O pós-modernismo pode ser acusado de reformista e não revolucionário, mas não de conservador. Eu, particularmente, defendo um pós-modernismo revolucionário. É muito interessante quando ele fala que a pós-modernidade não é uma coisa unívoca, como inclusive qualquer sistema de pensamento, né? O próprio marxismo não é unívoco. Ele cita o Mark Fisher e o Frederick Jameson. Eu menciono Foucault também, tá? Eu gostaria de inserir Foucault aqui, porque Foucault, para mim, é o maior pensador pós-moderno, é o autor que eu fiz mestrado e doutorado em cima, e eu acho muito interessante. E defendo que ele é muito mais revolucionário do que parece. Tentaram cooptar Foucault para o neoliberalismo, mas é uma coisa que simplesmente não deu certo. Uma coisa que não possui nenhuma base textual, por exemplo.
Daí o Gaio Fato vai falar, né, que existe então uma pós-modernidade que gira então em torno de pequenas narrativas, outras formas de apreensão do saber, mas que é hegemonicamente liberal. Não saberia dizer se é hegemonicamente liberal, porque eu não gosto de chamar de pós-moderno nada que seja liberal. Essa questão das pequenas narrativas, né, então de pequenas relações de poder e não grandes relações de poder, eu vou trazer Foucault, tá? Eu vou trazer uma leitura que eu já vi várias vezes fazendo, bastante errada de Foucault, que é entender Foucault como autor que vai pensar as micro-relações de poder e negar as macro-relações de poder. Eu já fiz vídeo sobre isso, talvez seja interessante reatualizar esse tipo de vídeo, tá? Se você tem interesse, comenta aqui. Foucault está tentando, sim, entender as macro-relações de poder, mas as macro-relações de poder, que ele vai chamar inclusive de estado de dominação, elas só são possíveis porque elas estão difusas em toda a sociedade. Então, quando a gente vai pensar em loucura, quando a gente vai pensar em sexualidade, quando a gente vai pensar em prisão, quando a gente vai pensar inclusive nas ideologias, Foucault trabalha isso tudo, Foucault mostra como, inclusive os interesses da classe dominante, inclusive Foucault fala mais de capitalismo do que parece, fala mais de burguesia do que parece. Essas relações de poder, elas estão difusas em toda a sociedade. O modo como a gente trata a loucura diz respeito ao sistema, ao estado de dominação que a gente está. O modo como a gente trata a própria sexualidade. Falamos tanto de sexualidade, Foucault nega a hipótese repressiva e diz que existe, na verdade, uma multiplicação da sexualidade nesse mundo capitalista burguês, porque a sexualidade é uma ferramenta de poder que nos permite interagir em praticamente todos os âmbitos da vida social. Então, Foucault é um filósofo que vai falar das micro-relações de poder para explicar as macro, para explicar os estados de dominação. E tem muita gente propagando a ideia, não estou dizendo que o Gustavo Gaio Fato está fazendo isso, mas tem muita gente propagando a ideia de que Foucault é alguém que fica nas micro-relações de poder por si só, como se elas não fossem relevantes para as macros. Então, na verdade, a gente precisa entender o poder como tecnologias que funcionam, e Foucault como um analista dessas tecnologias de poder, e entendendo essas tecnologias de poder, a gente entende como é que a dominação é possível, como é que é possível um estado de dominação como o próprio capitalismo. Ele vai dizer que pós-modernismo não é a mesma coisa que neoliberalismo, mas que as classes dominantes vão se utilizar disso para fortalecer seu ponto, né? Que as classes dominantes sabem que existe luta de classes. Eu acrescento, inclusive, que isso é tão verdade. A própria CIA financiou que tivesse mais estudos sobre Foucault e outros autores pós-modernos, como uma maneira, inclusive, de, né, ter menos marxismo, etc. Isso, inclusive, gerou calúnias, né, de pessoas dizendo que Foucault era financiado pela CIA. São coisas completamente diferentes, tá? Foucault nunca foi financiado pela CIA, mas a própria CIA teve, sim, um projeto. Eu já fiz vídeos sobre isso no canal, porque estavam acusando Foucault de ter sido financiado pela CIA, e, na verdade, é que a CIA financiou estudos de Foucault e outros pós-modernos para gerar certo tipo de confusão no debate público e acalmar os ânimos revolucionários. Então, isso é verdade. É verdade que o neoliberalismo se utiliza de discursos pós-modernos para se fortalecer. Não é verdade que os discursos pós-modernos são predominantemente liberais. Então, são coisas diferentes. Que claro que, né, no debate público, autor para tudo quanto é lado, um monte de coisa, um monte de gente falando merda, etc. É claro que as coisas se confundem. Precisa ficar claro que a base, né, a essência, então, do pós-modernismo não é neoliberal. Pelo contrário, as maiores obras contra o neoliberalismo, como A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e do Christian Laval, são críticas ao neoliberalismo, tá? Eu vou citar só essa obra, A Nova Razão do Mundo. Ela é crítica ao neoliberalismo e é obra de Foucaultianos, inclusive. São relativamente Foucaultianos e são pós-modernos. E por último, ele fala sobre a classe dominada não representar riscos à classe dominante, porque possui um projeto social liberal, e eu concordo plenamente, né? O exemplo que ele usa é a PL do aborto. A gente tem que lutar pela legalização do aborto, e daí eu acho o momento mais interessante do vídeo que eu gostaria de assinar embaixo, né? Que é quando ele fala que, mas e se a classe trabalhadora é contra o aborto, né? A classe trabalhadora vai ter que aprender a ser a favor do aborto. Você tá entendendo? Isso é uma coisa que eu vejo muito marxista errando, e que foi o que mais me motivou para fazer o vídeo sobre o Gaio Fato, foi a gente tá fechado nisso. A gente tá fechado nisso. Não dá para recuar nas pautas corretas, muitas vezes vistas como pós-moderna, né? Então, essa questão de combater o racismo, de combater a misoginia, de combater a violência LGBTQ, de pegar essas, então, micro pautas, né? De pegar uma série de questões de relações de micropoder e falar, não vamos trabalhar isso, não vamos falar isso porque a classe trabalhadora é contra. A gente não quer dividir, a gente não quer polarizar a classe trabalhadora. Ou seja, aceitar uma classe trabalhadora que vai se emancipar, mas não vai se emancipar muito, que vai continuar com vários valores burgueses, que vai continuar mantendo várias ferramentas que a classe dominante usa para oprimir. A gente não tem como aceitar isso. A gente precisa emancipar
tudo é em conjunto e vai fortalecendo. Se a gente conseguir pegar todas essas pautas, que são pautas de dominação, e seguir em frente com elas, a gente fortalece a luta. Então essa ideia de, mas a classe trabalhadora é conservadora, então eu vou ser conservador, gera inclusive o que eu chamo de marxismo conservador e que eu combato, inclusive combato com o pós-modernismo. Então a gente precisa entender que é muito mais além do que só a obra de Marx, que está no século XVII e que está muito atual, eu diria até, infelizmente, atual até demais para os dias de hoje, mas que muitas coisas, tá? Então, você pega o maio de 68, que é associado ao pós-modernismo, surge historicamente certo tipo de explosão de pautas que tem que ser assimiladas nessa grande narrativa que a gente quer construir, né? Que é uma grande narrativa comunista. Pode chamar também de anarquista, porque comunismo e anarquismo, lá no final das contas, vão ser coisas semelhantes, né? O comunista, ele pressupõe o socialismo como transição, mas no fundo eles também querem, né? Você pode lembrar do Lenin e definhamento do Estado, etc. Então, de certa forma, é um anarquismo. Então, quem busca essa superação do mundo precisa entender que a gente precisa superar em todos os estados de dominação que estão presentes. Não dá para ser marxista conservador e falar, vamos só falar de luta de classes. Foda-se o aborto porque a classe trabalhadora é preconceituosa. Fodam-se os direitos LGBTQ porque a classe trabalhadora é preconceituosa. Não dá para assumir essa postura, tá? Então, pensar marxismo e pensar pós-modernismo e pensar como integrá-los e como fazer essa integração de todas essas pautas que são sim relevantes e que estão sendo estudadas por marxistas, mas estão sendo estudadas por pensadores pós-modernos, que ao meu ver estão muito mais próximos, tá? Então esse Foucault está muito mais próximo de Marx do que de um liberal, e daí isso é história para outros vídeos, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Grande abraço pro Gaio Fato, valeu aí pela menção, e é isso.